Vamos lá, pessoal. Bloco não, né? Módulo 6, Responsabilidade Civil do Estado, Câmara 2, já indo direto tratar do tema processos judiciais. Acho até melhor até botar aqui, ó, o singular, né? Processo judicial na responsabilidade civil do Estado. Olha aí. O que eu estou querendo tratar nesse tema aqui, ó? Processo judicial na responsabilidade civil do Estado. Inicialmente, eu quero tratar com vocês de ação de reparação de dano, que é quando a vítima ou a família da vítima processa, né, querendo dano. Né? Ação em regresso, ação em regresso, né? E a denunciação à lide. Né? Então, ó, no resumo rápido, né? Ação de reparação de dano, a vítima ou a família da vítima processa o Estado querendo a indenização. Ação em regresso, o Estado, depois que pagou, que indenizou a vítima, ele processa o agente, nesse caso aqui o agente público, querendo receber de volta o que pagou de indenização à vítima, já que quem causou, né, o acidente, o dano, foi o agente. E a denunciação à lide. Aí calma, que a gente tem que saber se é possível ou se não é possível. Legal? Então vamos começar? Começamos aqui, ó. Primeiro, ação de reparação de dano. Olha aqui. Você viu que, em regra, eu falei para vocês, quem pratica, né, a conduta que vai gerar dano à vítima é o agente, né? O agente aqui, ó, em regra, infelizmente, o agente público, né? Porque é quem mais presta serviço público. Então, ó, o agente público causou dano a uma vítima. Sim ou não? Sim. Olha, a vítima, ela vai procurar o Estado. Primeiro, a vítima vai tentar fazer um acordo na via administrativa. Então, aqui, ó, um agente público, aquele caso, né, o agente dirigindo uma viatura, atropela uma senhora. Essa senhora, a vítima, depois que ela fica boa, né, ela que sofreu os danos, vai procurar o Estado, ou seja, a administração pública, para poder fazer um acordo. E nesse acordo, ela vai querer receber, né, os danos, né, a indenização, a reparação pelos danos que foram causados a ela. Então aqui, ó, para você, né, a gente usar um exemplozinho aqui, ó, para você entender. Ó, quer dizer, um agente público da União está dirigindo essa viatura e esse agente público atropelou a vítima, né? Aquele exemplo que eu te dei, Dona Maria. Dona Maria vai se tratar e quando ela fica boa, ela vai procurar o Estado, né? A administração aqui, ó, nosso caso, a União. Aí quando Dona Maria procura a União, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é um acordo. Falar para a União assim, ó, juntando tudo que eu gastei, mais os meus danos morais, eu quero 100 mil de indenização. Legal? Aí a administração pública fala assim, ó, 100 eu não te pago. Eu te pago 80 mil, né, juntando todos os danos que você sofreu. Dona Maria aceita, ok, né, tudo vai terminar com um acordo. Só que às vezes, na maioria das vezes, né, a administração pública não quer acordo. Em razão da falta de acordo, né, a vítima procura a via judicial, ou seja, a vítima procura o poder judiciário. E quando a vítima procura o poder judiciário, né, ela vai propor, através de um advogado, a famosa ação de reparação de dano. Legal? Ou ação de reparação de danos, né? Já que você viu comigo que esses danos podem ser morais, materiais e estéticos. Legal? Então aqui, ó, na impossibilidade de acordo, a vítima ou a família da vítima vai procurar, né, o poder judiciário, vai procurar a via judicial para poder receber,
né, a indenização, a reparação pelos danos causados. Danos morais, materiais e estéticos. Perfeito? Perfeito. Essa é a ação de reparação de dano. A ação de reparação de dano, né, aqui, ó. A ação de reparação de dano é a ação onde a vítima vai procurar o Poder Judiciário para receber os danos, né, que foram sofridos por ela em razão da prática de um serviço público por um agente público, né, quando a administração pública não quis o acordo, quando a administração não quer o acordo. Então, sempre que a vítima ou a família da vítima procura o Poder Judiciário para poder receber os danos que ela sofreu em razão da má prestação de um serviço público, nós estamos diante de uma ação de reparação de danos. Danos esses que podem ser morais, materiais ou estéticos. Tá bom? Tá bom. Processualmente, né, não é tão legal falar somente ação de reparação. Pode ser ação de reparação ou restituição de danos. Mas aí, como os livros de administrativo gostam mais de falar assim, ação de reparação de danos. Bom, tá bom. Professor, será que não seria possível, né, a vítima processar logo o agente público? Olha aqui, porque o senhor falou para mim que acontecem 3 situações, né? Aqui, ó. Ó. A vítima que não conseguiu fazer o acordo vai processar o Estado, a administração. O Estado vai indenizar a vítima e depois o Estado vai cobrar, né, o que pagou de indenização à vítima ao agente causador do dano. O senhor me falou que tem que rolar essa tríade aqui, né? Primeiro, a gente vai ter a primeira relação processual, né, em que a vítima processa o Estado, e depois a gente vai ter uma segunda relação processual, em que o Estado vai cobrar do agente o que pagou a vítima. Lembrando que o Estado também vai querer cobrar do agente na via administrativa. Se o agente público resistir, aí vai tudo para o Poder Judiciário, nós já vamos ver isso. Mas você falou para mim que é isso aqui, né, professor? Primeiro eu vou ter uma ação onde a vítima vai processar o Estado, depois uma segunda ação onde o Estado vai processar o agente para poder receber de volta, não é isso? Será que a vítima não poderia pular e direto processar o agente? Será que a vítima não poderia pular e direto processar o agente? Resposta de prova, não. E por que não poderia acontecer isso? Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele proíbe isso, ele veda isso. No que nós chamamos de teoria da dupla proteção ou dupla garantia. O que é a teoria da dupla proteção ou dupla garantia? A teoria da dupla proteção ou dupla garantia é a teoria que está expressa lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E essa teoria, ela prega o seguinte, ó, que dentro desse parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, existem 2 garantias, por isso, dupla garantia ou dupla proteção. A primeira garantia está em favor do particular lesado. Por quê? Porque a Constituição assegura que o réu, né, será pago pelo Estado, ou seja, que o réu será pago. Que a vítima será paga pelo Estado, ou seja, que o réu é o Estado. E o Estado, não tenho dúvida, ele tem muito mais dinheiro do que um simples agente público. Tem mais condições para pagar. E a outra proteção, né, que o particular tem é que o processo ele vai correr por responsabilidade objetiva. Você já viu isso aqui comigo, né? Não vai depender de comprovar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Então, a primeira garantia, deixa eu botar aqui rapidinho. A primeira garantia, aqui ó, teoria da dupla proteção ou dupla garantia, teoria da dupla
proteção ou dupla garantia, ela diz que dentro do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, eu tenho duas garantias. Qual é a primeira? É uma garantia a favor da vítima, a favor do particular lesado. A vítima, ela tem garantias, ou seja, a primeira garantia é a garantia que protege a vítima. Qual é? Dizendo que quem vai pagar a ela é o Estado tem muito mais dinheiro para receber, e dizendo, garantindo que o Estado vai responder de forma objetiva, ou seja, independente de comprovação de dolo ou culpa. A segunda garantia é a garantia a favor do agente público. O agente público aqui, ele também tem duas situações. Qual é a primeira situação? O agente, o AP, o agente público, só vai ser processado após o Estado, ou seja, após a administração pública. Não foi isso que você falou para mim? Foi. Aqui, Qual é a ideia aqui, A ideia é: a vítima processa o Estado, a administração, e depois o Estado processa o agente. Então, o agente só vai ser processado depois do Estado. Porque primeiro processa o Estado, depois processa o agente. Legal? Então, essa é uma garantia para o agente. E a segunda garantia do agente é que ele só vai pagar, só paga, se o dano ficar comprovado. Ou seja, se o dano ficar comprovado, significa dizer que quando a vítima processou o Estado, esse processo aqui, a vítima e o Estado vão brigar, vão lutar para ficar caracterizado ou não o dano. Como diz aí a gíria, eles que se virem. Ou seja, a vítima vai ter que brigar com o Estado para poder qualificar o dano. E o agente público só entra se o dano ficar qualificado. Se o dano não ficar qualificado, bonzão para o agente público, e nem processado vai ser. Legal? Então eu tenho aqui, dupla proteção. Então, professor, por que essa teoria recebe esse nome de teoria da dupla proteção ou dupla garantia? Porque ela protege dois sujeitos. Ela protege a própria vítima e o agente público. A vítima é protegida por quê? Porque ela vai ser processada. Ela vai processar o Estado, e quem vai pagar o prejuízo é o Estado, que tem muito mais dinheiro. E o Estado responde de forma objetiva, ao contrário do agente, que responde de forma subjetiva. Ou seja, ok, bom para a vítima. A vítima está melhor no processo. E tem uma outra proteção, que é a proteção que protege o agente público. Dizendo que o agente público só vai ser processado após o Estado. E dizendo que o agente público só vai ser processado se o dano ficar comprovado. Se o dano não ficar comprovado, o agente público nem processado vai ser. Ok. Ou seja, teoria da dupla garantia, porque protege, porque garante dois sujeitos. O primeiro sujeito é a vítima, o segundo sujeito é o agente público. Legal? Essa teoria da dupla garantia, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E é essa teoria da dupla garantia ou da dupla proteção que proíbe isso aqui, A vítima não pode processar diretamente o agente público. A ordem é essa, A vítima processa o Estado e depois o Estado processa o agente. Legal? Essa ordem é a ordem processual que está expressa no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E lembrando que quando o Estado processa o agente público, nós chamamos essa ação de regresso, ou ação em regresso, tanto faz. Bom, nós já vamos ver isso. Então, pessoal, se perguntar na sua prova assim, só abaixar. Se perguntar na sua prova assim, candidato, lá no enunciado, é possível que a vítima processe diretamente o agente público? Não, não é possível, não. Por que não é possível? Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabelece a teoria da dupla garantia. Dupla garantia porque protege a vítima e protege o agente público. E nessa de proteger a vítima e o agente público é obrigação constitucional. A vítima processa o Estado, depois o Estado processa o agente.
Legal? Então aqui, ó, chegamos agora na ação em regresso. Então quer dizer, ó, que inicialmente o Estado, né, o agente, né, ele causa danos para a vítima e a vítima processa o Estado, se não houver acordo. Né? Você viu isso aqui comigo ali em cima. Então, a regra é: o agente vai causar danos à vítima e a vítima processa o Estado. Legal. Professor, e se a vítima processa o Estado? Deixa eu botar aqui. E o Estado pagar indenizações para a vítima, você responde com sinceridade. Você acha que o Estado vai ficar no prejuízo? Ou seja, melhorando aqui nosso esquema, ó, quer dizer então que a vítima sofreu um dano que foi causado pela prestação de um serviço público. A vítima procurou o Estado e pediu um acordo. O Estado não quis acordo. O que a vítima faz? A vítima, olha aqui, ó, aí, a vítima processa o Estado. Justo. A vítima processa o Estado o quê? Querendo indenizações por danos morais, materiais ou estéticos. Legal. A vítima processou o Estado. Aí o Estado pagou à vítima, né, 100 mil de indenização. 100 mil reais de indenização. Você acha que o Estado vai entubar esse prejuízo? Não vai mesmo. O que o Estado vai fazer? O Estado, que já pagou indenização à vítima, vai procurar o agente público para poder receber de volta os 100 mil que pagou a vítima. Legal? Inicialmente, o Estado, quando procura o agente público, né, o Estado procura o agente público propondo um acordo. Se o agente público não quiser o acordo, o que o Estado faz? O Estado processa o agente público para poder receber, né, o que pagou a vítima. Olha aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Olha aqui. Quando a gente diz que, né, a vítima processou o Estado para receber, né, os seus valores, ou seja, para ver indenizado os seus danos, nós chamamos isso aqui de ação indenizatória. Já viu isso comigo, né? Ação indenizatória. Agora, quando, né, a gente vê, né, o Estado processar o agente público para poder receber, né, o que pagou de indenização à vítima, porque o Estado pagou à vítima, você falou para mim 100 mil. O Estado não vai entubar esse prejuízo. O Estado vai querer que o agente devolva, né, o que ele pagou à vítima. Perfeito. Nós chamamos isso aqui, ó, de ação em regresso. Né? Ação em regresso ou ação de regresso. É o segundo tópico que você está estudando comigo. O que seria a ação de regresso? A ação de regresso, ela acontece assim, ó. Por que é chamada de ação de regresso? Ó, o agente público, ele causa danos à vítima, a vítima processa o Estado para poder receber a indenização. Aí o Estado vai, paga à vítima os 100 mil. Agora o Estado, ele vai em regresso, ou seja, ele vai regressar. Ele vai voltar-se contra o agente público para receber de volta o que ele pagou de indenização à vítima. Por isso que é ação em regresso. Ação em regresso é porque volta-se contra. Tá bom? Tá bom. Essa ação de regresso, então, é a ação em que o Estado vai propor contra o agente público quando o agente público causou dano à vítima e o agente público não quer fazer um acordo, o agente público não quer pagar. E aí o Estado vai propor em ação em regresso. Porque na maioria das vezes, o Estado, quando procura o agente público paga. Legal? Como é que ele paga? Ele paga com desconto em folha. Né? Em suaves prestações, né? De forma a não comprometer o seu sustento ou de sua família. Só que às vezes o agente público não quer pagar,
né? E aí tem uma discussão se ele pode negar ou não, mas às vezes o agente público não é mais agente, ele foi demitido. Legal? E aí, né, não tem como agente público pagar por desconto. Aí a administração procura o agente, cara, parcela, vamos ver isso. O ex-agente público, né, agente público demitido, não vou pagar nada. Não vai pagar não? Então vou te processar em regresso. Legal? A famosa ação em regresso. Vamos lá. E aí, ó, eu tenho que saber com vocês os pressupostos, né, da famosa ação em regresso. Os pressupostos da famosa ação regressiva ou ação em regresso é a mesma coisa. Quais são os pressupostos da famosa ação em regresso? Deixa eu só botar espaço aqui, para ficar mais organizado, né? Quais são os pressupostos da famosa ação em regresso? Ou seja, daquela ação em que o Estado voltou-se contra o agente público para que o agente público devolva, pague o que o Estado pagou de indenização à vítima. Primeiro, né, a condenação do Estado na ação indenizatória. Olha aqui, ó, nesse caso aqui. Né, a vítima processou o Estado e o Estado foi condenado a pagar 100 mil. Ou seja, o primeiro requisito é o Estado, a administração pública, ter sido condenado. Se a administração pública, o Estado, não foi condenado, não tem por que falar, né, em ação em regresso. Ou seja, se o Estado conseguiu, né, de uma forma ou de outra não pagar, numa negativa de autoria, a culpa foi da vítima, o Estado não pagou, o Estado não foi condenado. Como é que o Estado que não foi condenado, que não pagou nenhuma indenização à vítima, quer receber alguma coisa? Isso aqui é má fé. Não pode. A segunda, né, essa ação que a vítima propôs contra o Estado, essa ação indenizatória, ela tem que ter transitado em julgado. Ou seja, né, não cabe mais recurso, não cabe mais nenhum tipo de reclamação. Ela transitou em julgado. Legal? Não cabe mais recurso ou reclamação. Só tirar esse parênteses aqui. Perfeito. O trânsito em julgado. Depois, que é o mais importante, esse agente público que causou danos à vítima, para ele ser processado na ação em regresso, ele tem que ter agido com dolo ou culpa. Você já sabia disso? Que o agente público ele só responde se ele agiu com dolo ou culpa. Legal? Então aqui, ó, terceiro requisito. O agente público tem que ter agido com culpa ou dolo. Legal? E, né, o quarto requisito, a ausência de denunciação à lide na ação condenatória. Pessoal, na ação indenizatória. Pessoal, isso aqui para mim hoje, né, é o maior problema que a gente tem dentro, né, da responsabilidade civil do Estado. A gente não tem uma posição assim muito tranquila, uma posição que dê para confiar, tá? Em razão disso, eu vou dar uma pausa agora e eu vou voltar no próximo bloco analisando isso com vocês. Então, peraí, rapidinho. Quer dizer que nós estamos estudando, né, o processo, né, da responsabilização do Estado, sim. Né? E o processo de responsabilização do Estado, né, ele tem 3 temas. Quais são os temas? 1, ação de reparação de dano ou de danos. 2, né, ação em regresso ou ação regressiva. E 3, denunciação à lide. Na ação de reparação de dano, a vítima processa o Estado para receber, né, indenização em razão dos danos que ela sofreu. Na ação em regresso, o Estado que pagou a vítima processa o agente público para que o agente público devolva, legal, ao Estado que o Estado pagou de indenização à vítima. Ou seja, o agente causou dano à vítima, a vítima processou o Estado foi condenado com trânsito em julgado a pagar 100 mil, e aí o Estado processa o agente, volta-se contra o agente para receber de volta esses 100 mil. Perfeito? Essas 2 ações aqui, ó, nós já estudamos. Nós vamos agora dar o intervalo para estudar essa aqui, ó, a denunciação à lide, que na minha opinião é o ponto de encontro mais mal resolvido, legal, do tema responsabilidade civil do Estado. Tá bom? Vapt-vupt, eu já estou voltando para tratar desse tema. Rapidinho. Fiz essa pausa estratégica com 25 minutos para a gente poder separar um tema do outro, né? E você ter um tempo na hora de você pular o vídeo para raciocinar primeiro essas 2 situações e depois a gente entrar nessa. Tá bom? Vapt-vupt, eu já estou voltando.